Na década de 1940, a borracha brasileira encontra uma segunda chance. Com a Segunda Guerra Mundial, os aliados perdem acesso à borracha asiática, colocando o Brasil novamente na rota do comércio mundial. Os Estados Unidos, em plena expansão, tinham especial interesse na borracha brasileira, pois Henry Ford necessitava dela para seus automóveis. Ciente disso, o governo brasileiro firma um acordo com os americanos. Eles investem no Brasil e o governo brasileiro se encarrega de arranjar mão de obra para os seringais da Amazônia. Este acontecimento faz com que Ford, em 1927, compre uma extensa faixa de terra na Amazônia para construir uma cidade, capaz de extrair o látex e exportá-la para os Estados Unidos, a chamada Fordlândia. Porém, em 1945, com a invenção da borracha sintética e após muitos outros problemas, a cidade encerrou seu trabalho e faliu. O então presidente Getúlio Vargas, grande defensor da marcha para o Oeste, é o primeiro presidente brasileiro a ver na Amazônia uma importância estratégica. Getúlio tinha uma preocupação geopolítica e via na floresta um peso importante, sobretudo em função das fronteiras. O esforço de seu governo para atrair trabalhadores à floresta surte efeitos. Nas principais capitais do país, especialmente no Nordeste, são instalados postos de recrutamento. Os brasileiros são chamados à Amazônia, que passa a ser conhecida como o Novo Eldorado. Mais uma vez, o ciclo de riqueza dura pouco. Terminada a guerra, os Estados Unidos suspendem os investimentos e a Amazônia volta a sofrer com a decadência econômica. Porém, com o início da ditadura militar no Brasil, em 1964, dentro de um discurso nacionalista, os militares pregam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a internacionalização. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. Também nessa época começam as grandes obras rodoviárias em direção à Amazônia. A Transamazônica é inaugurada em 1972 e 2 anos depois fica pronta a rodovia Belém-Brasília. Por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, o governo oferece uma série de incentivos aos interessados em produzir na região, dando início aos grandes projetos econômicos, dentre eles a criação da Zona Franca de Manaus. Criada como um porto livre, a Zona Franca de Manaus vem crescendo e se transformando num dos mais importantes polos industriais da América do Sul. São mais de 200 empresas instaladas. Destacam-se as de tecnologia de ponta nas áreas de eletroeletrônica, veículos de 2 rodas, produtos óticos, produtos de informática, indústria química, entre outros. Mais de meio século depois da sua criação, a Superintendência da Zona Franca de Manaus ainda luta para se manter como um modelo de crescimento na região norte. Então, no final da década de 50, com essa necessidade de promover o desenvolvimento da região amazônica, é que se criou a ideia de um modelo que promovesse isso. E aí, em 1957, foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Na verdade, isso em 1953 e em 1957 ela deveria entrar na execução. E somente no final da década de 60 é que foi promovido um decreto da criação da Zona Franca de Manaus. Nesse processo inicial da Zona Franca de Manaus, o que se fazia? Permitia, na verdade, a importação de produtos de vários países com uma alíquota de imposto praticamente nula, na verdade, nula. Então as pessoas vinham do resto do Brasil para cá para comprar produtos produzidos, montados, na verdade, aqui no Brasil, só que importados. Até que houve a queda do Muro de Berlim, a abertura comercial no início do governo Collor. E essa abertura comercial significava o quê? Que todos os estados brasileiros poderiam importar agora produtos que a Zona Franca importava, que até então tinha exclusividade na importação, porque não pagava imposto. Quer dizer, deixou de ser atrativo vir para Manaus para comprar produtos importados.
E aí começou um novo processo, uma nova, digamos que, caracterização da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ela passou a tomar conta de incentivos fiscais para a Amazônia Ocidental. Esses incentivos fiscais era para quê? Para atrair as empresas. As empresas viriam produzir aqui sem pagar impostos, alguns impostos. Por exemplo, imposto sobre produto industrializado, ela não pagaria nada. Imposto de importação, ela pagaria um percentual, teria uma redução e pagaria apenas um percentual. Começaram a chegar então para cá outras indústrias ou novas indústrias, até ficar formar o que nós conhecemos hoje como Polo Industrial de Manaus, que são várias empresas produzindo, principalmente no polo de duas rodas, no polo de eletroeletrônico e de celulares. O projeto Grande Carajás foi lançado no final da década de 1970. Teve por objetivo realizar a exploração integrada e em alta escala dos recursos minerais. A região é considerada a mais rica do mundo em minério de ferro, além de ouro, estânio, bauxita, manganês, níquel e cobre. Foi preciso fazer grandes intervenções na floresta para criar as condições de exploração e transporte do minério, como ferrovias, estradas, o porto de Itaqui e a hidrelétrica de Tucuruí. Como vimos, o projeto Grande Carajás influenciou significativamente a economia e a organização do espaço geográfico a leste do Pará e a oeste do Maranhão, pois as grandes obras de infraestrutura construídas em poucos anos, como a Estrada de Ferro Carajás, com 890 quilômetros, o Porto de Itaqui, capaz de receber navios de até 280 mil toneladas, e a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, atraíram grandes fluxos migratórios e estimularam o desenvolvimento de diversos novos núcleos urbanos. Os principais slogans utilizados pelo governo militar na década de 1960 eram Terra sem homens para homens sem terra ou Integrar para não entregar. Através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o governo criou, após 1964, vários projetos de colonização na Amazônia. Sem planejamento estratégico ou conhecimento da região, a floresta passou a ser vista como um empecilho ao desenvolvimento. Grandes propriedades voltadas principalmente para pecuária extensiva e monoculturas foram responsáveis pelo desmatamento nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará. Quase 20% da floresta amazônica já foi derrubada. Os vários projetos implementados pelo governo no início da ditadura militar, após 1964, trouxeram para a Amazônia uma gama de agentes que se apropriaram da terra e iniciaram um ciclo de devastação sem precedentes. Com a construção de rodovias e estímulo ao avanço da agricultura na região, a migração e a entrada de colonos sem qualquer critério sobre o uso do solo foi intensificada, especificamente a agricultura capitalizada com o cultivo da soja, que trouxeram graves consequências à região, como a substituição da vegetação nativa e a redução da biodiversidade. É nesse contexto que surgiram confrontos pela terra entre poceiros, fazendeiros, índios e seringueiros, e os projetos de defesa da Amazônia começavam a ser implantados como resposta do governo à preservação da ordem e das fronteiras. Vamos ver um dos exemplos, o Projeto Calha Norte. O Projeto Calha Norte foi criado em 1985 para defender a Amazônia a partir do extremo norte. Suas principais intenções eram desenvolver a economia nas faixas de fronteira, especialmente na Amazônia Legal, e proporcionar uma ocupação gradual e sistemática dessas áreas através de políticas públicas baseadas em projetos de colonização dos vazios demográficos. Por que Calha Norte? Quer dizer, é ao norte do rio Amazonas. Ele foi criado em setembro de 1985, né, com duas vertentes. Uma vertente militar para garantir, para contribuir com a soberania e com a integridade territorial, né, da nossa Amazônia, do nosso Brasil.
e com uma vertente civil, né, que era para contribuir com o desenvolvimento da região amazônica. Ora, se por um lado nós temos dois projetos que estão muito ligados com essa parte das Forças Armadas, qual seja a construção de embarcações para o controle e fiscalização na navegação fluvial, né, que aqui é o maior meio que nós temos de locomoção, e para outra de implantação de unidades militares, com essa vertente exclusivamente de proteção e defesa, nós temos um básico que é da infraestrutura, tá certo, dos municípios que estão nestes estados. Várias áreas indígenas, mais de 36 foram demarcadas, centenas de escolas foram recuperadas, algumas escolas construídas, atividades e parcerias com os governos no sentido de apoio médico à população, hospitais foram construídos. Então veja que é um exercício do Estado em benefício do cidadão todo o tempo. É por isso que essa simbiose nós entendemos que é muito importante e por isso mesmo que se fala em defesa e proteção, mas ligado ao desenvolvimento, ao apoio ao ribeirinho, ao cidadão, com o guarda-chuva do Ministério da Defesa. É por isso que o Ministério da Defesa está encampando isso aí. Defesa, proteção e atendimento ao cidadão, fortalecendo a sociedade. Entre o estado do Amapá e do Pará, na região norte, há uma das principais fábricas de celulose do Brasil, o Projeto Jari, construída pelo norte-americano Daniel Ludwig em 1967. Ali, Ludwig planejava instalar um projeto de reflorestamento com árvores de crescimento rápido, prevendo o aumento da necessidade mundial por celulose. Além disso, pretendia estender as atividades para a mineração, a pecuária e a agricultura, atraindo críticas de ambientalistas. No estado do Pará fica a fábrica de celulose e no Amapá a floresta de eucalipto do Projeto Jari. Porém, para que sua construção se consolidasse, foi necessária a construção de portos, ferrovia e 9.000 quilômetros de estradas. Uma usina termoelétrica e a própria fábrica de celulose foram construídas e rebocadas do Japão num percurso de 25.000 quilômetros que durou 53 dias. Além das instalações da fábrica, construiu-se uma cidade para a moradia dos trabalhadores, chamada Monte Dourado, um hospital e escolas. Em 1982, Ludwig vendeu a fábrica para alguns empresários brasileiros. No ano 2000, passou a ser controlada pelo grupo Orsa, tornando a Jari Celulose economicamente viável e sustentável. Bem, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima. Até lá!